Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre aplicações de leis de Newton envolvendo movimento circular. Essa questão é a questão de número 16 do capítulo 5 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussenvai, ok? Do livro de curso do Física Básica. A questão diz o seguinte: o coeficiente de atrito estático entre as roupas de uma pessoa e a parede cilíndrica de uma centrífuga de parque de diversões de 2 metros de raio é 0,5. Qual é a velocidade angular mínima em rotações por minuto da centrífuga para que a pessoa permaneça colada à parede suspensa acima do chão? Então, como é de praxe para todas essas questões, o que nós vamos fazer é representar, através de tipo diagrama de corpo livre, as forças aplicadas. E nesse caso, que é uma situação de equilíbrio, nós vamos estar identificando as forças que vão ser equivalentes, a força que vai ser equivalente à força centrífuga, no caso vai ser a normal, que a parede cilíndrica vai exercer sobre a pessoa. E para ela não se mover ao longo da direção de rotação, essa direção que é paralela à direção de rotação, então, e como existe atrito, então a força-peso dessa pessoa tem que se balancear com a força de atrito para que ela permaneça, né? Como a questão está mencionando, a pessoa permanece colada à parede. Então, para que isso aconteça, nós vamos estar igualando a força-peso à força de atrito para que ela permaneça ali. Então, ela vai estar girando, né? nessa centrífuga com formato cilíndrico. Então ela vai estar girando uma pessoa e ela vai permanecer imóvel. Isso porque a força normal ela vai atuar como força centrípeta e a força-peso vai ser equilibrada com a força de atrito devido à roupa da pessoa com o contato com a parede cilíndrica. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai representar esquematicamente, desenhar as forças e utilizando a segunda lei de Newton nós vamos estar escrevendo as equações que regem esse movimento, né? Então, daqui o sistema é esse, tem uma pessoa suspensa, né? Então notem que ela não está tocando aqui o chão dessa centrífuga de paredes cilíndricas, ela não está tocando, ela está suspensa. E esse eixo de rotação que eu estou adotando como eixo Z, ok? E agora vamos estar representando essa força, né? Então, como eu mencionei, a normal ela vai estar atuando como uma força centrípeta, né? Então, tá aqui, então eu tenho um raio dessa centrífuga, um raio R de 2 metros, vou ter uma velocidade angular ômega aqui de rotação e a parede vai exercer sobre a pessoa uma força normal N, que aqui eu estou representando, né? E como bem mencionei há pouco, como a pessoa permanece suspensa, então a normal aplicada pela parede cilíndrica atua como uma força centrípeta. Então, com isso eu igualo a normal à força centrípeta, lembrando que a aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado dividido por R. Então, eu escrevo como a força é massa vezes aceleração, substituo essa aceleração por V ao quadrado sobre R. Então, isso vai me dar que a normal é igual a mv ao quadrado sobre R. Notem, a questão sempre está mencionando velocidade angular. Então, eu escrevo a velocidade linear em termos da velocidade angular pela seguinte relação. V é igual a ômega R. Substituindo aqui, então, obtemos que essa força centrípeta, que é igual a normal, é dado por massa, ômega ao quadrado, vezes R. Então, pronto, temos nossa primeira equação. A segunda, para ter essa situação de equilíbrio, é que a força-peso vai se equilibrar à força de atrito. Então, aqui colocado. Então, para a pessoa permanecer suspensa, a força de atrito deve ser igual à força-peso. Então, veja que eu representei aqui a força de atrito e a força-peso. Como a força de atrito se opõe sempre ao movimento e o peso vai querer puxar a pessoa para baixo, então a força de atrito é no sentido contrário, ok? Então temos aqui a força de atrito é igual a força-peso e a força-peso é mg. Então eu estou chamando essa equação de 2. Então com essas duas equações, 1 e 2,
eu posso evidenciar a minha velocidade angular escrevendo em termos do raio e da gravidade e do coeficiente de atrito, né? Então, lembrando que essa força de atrito é dado por μ vezes a normal. Então, tendo em mãos isso e a equação 1 e 2, eu só reescrevi aqui abaixo, evidenciando as duas. Então, o que eu vou fazer é pegar essa normal aqui e substituir na equação de cima, tá? Então, fazendo isso, o que a gente obtém é μ m ômega ao quadrado r é igual a mg. Então, o que eu vou fazer agora é só isolar o ômega, né? Então, isolando o ômega, eu posso cortar aqui as massas e o que eu vou ter é que ômega vai ser raiz de g sobre μr. Pronto. Então, encontrado a relação do ômega, eu substituo os valores dados na questão. Então, a questão disse que o μ era 0,5 e o raio é de 2 metros. Eu vou substituir a gravidade por 9,8 metros por segundo. Então, o que a gente obtém é que ômega vai ser raiz de 9,8 dividido por 0,5 vezes 2. Isso vai dar aproximadamente 3,13 radianos por segundo. Notem que a questão pediu para que representarmos em rotações por minuto. Então, o que a gente precisa lembrar aqui é que essa velocidade angular ela é dada por 2π vezes a frequência, e a frequência, por sua vez, é 1 sobre segundo, que isso é o Hertz. Então, a gente então encontra essa frequência, né, que são rotações por segundo, e depois lembrando que uma rotação por segundo equivale a 100 rotações por minuto. Então, pronto. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou só transformar isso para rotações por minuto, que é o que a questão pede. Então, transformando em rotações por minuto. Então, como eu mencionei, ômega é 2πf. E aqui f vai ser ômega sobre 2π. Então, eu substituo o valor de ômega por 3,13, divido por 2π e obtenho o quê? F é igual a 0,498 Hz. Então, lembrando que Hz é 1 sobre segundo, né? E aí eu só converto os segundos para minutos. Então, é isso que eu vou fazer aqui, finalmente. Então, como uma rotação por segundo equivale a 100 rotações por minuto, e como 1 Hz equivale a 1 sobre segundo, daí, então, basta multiplicarmos esse número por 60 e obtemos rotação por minuto, ok? Então, está aqui a resposta da questão. Então, a questão que o procedimento é sempre análogo, representamos as forças num diagrama de corpo livre, escrevemos as equações que regem a dinâmica através da segunda lei de Newton e isolamos os termos de acordo com o que a questão pede, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.